Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto que está sendo comentado em todos os meios de comunicação, sobre a previsão do salário mínimo, né? E o aumento sem correção para aposentados e pensionistas, para os beneficiários do INSS, né? Sem aumento real para os próximos anos. Então, saiu esse noticiário, deu na imprensa e causou muito falatório, como se diz. Os principais jornais estão falando sobre o assunto, né? Inclusive, vou passar duas notas oficiais do Ministério da Economia a respeito do assunto que a imprensa, né, está comentando sobre essa correção, né? Para aposentados e pensionistas, para enfim, o salário mínimo, e que não vai ter correção, não vai ter aumento para os próximos anos. Então nós vamos falar sobre isso. Então tem jornal falando que o Plano Guedes prevê salário mínimo e aposentadorias sem correção pela inflação passada, né? Outros jornais falam que o Guedes garante salário mínimo e aposentadoria corrigidos pela inflação. E outro ainda fala que salário mínimo e aposentadoria vão ser reajustados pelo menos de acordo com a inflação. Então, como você está vendo, o noticiário é grande, né? É forte sobre esse assunto. Nós vamos esclarecer, né? Inclusive eu falei que vou apresentar duas notas oficiais do Ministério da Economia sobre o assunto, tá certo? Então, desde já convido você para ficar até o final do vídeo, para ficar bem informado e bem informada. E antes de seguirmos com o assunto, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, e é super rápido. Se inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, se você puder compartilhar, melhor ainda. Se você puder comentar, nós também agradecemos, tá certo? Desde já agradeço a colaboração de todos. Pessoal, hoje em dia, hoje a Constituição, ela assegura que o salário mínimo tenha seu poder aquisitivo preservado por meio de reajuste periódico, né? O que garante pelo menos a correção da inflação. Então, o piso nacional também é referência mínima para o pagamento das aposentadorias. Como é que ocorre? Como é que são as correções hoje? A Constituição, ela determina que o salário mínimo tenha reajustes periódicos que assegurem seu poder de compra, o que garante pelo menos a correção pela inflação. Já o piso dos benefícios previdenciários precisa seguir o salário mínimo. O governo Bolsonaro propôs em 2023 que o mínimo tenha apenas o reajuste pela inflação, sem ganho real pelo quarto ano consecutivo. E com essa nova proposta que está todo mundo falando, né, os jornais estão comentando, como é que ficaria? A regra para a correção do salário mínimo e dos benefícios previdenciários passaria a considerar a inflação projetada para o ano corrente, em vez de ficar vinculada à inflação do ano anterior. No mínimo, estaria garantida a atualização pela meta de inflação estabelecida para o exercício, caso o novo modelo estivesse em vigor. Na definição do salário mínimo em 2022, por exemplo, o reajuste de 10,16, que é a inflação, né, de 2021, aplicado no piso, poderia cair para 5,3, né? Então era o IPCA projetado no começo de 2022, ou 3,5 caso considerada a meta de inflação do exercício. Então agora eu vou apresentar para vocês as duas notas de esclarecimento do Ministério da Economia. A primeira nota do Ministério da Economia, né, sobre correção do salário mínimo e aposentadorias. Então, ela diz que é falaciosa a informação de que o Ministério pretende adotar medidas que possam causar danos à camada mais frágil da população. O Ministério da Economia informa que não há qualquer plano para alterar as regras dos reajustes anuais do salário mínimo e das aposentadorias pela inflação, pelo INPC. O ministro Paulo Guedes afirma que o salário mínimo e as aposentadorias são corrigidas, no mínimo, pelo índice da inflação, podendo inclusive ter uma correção acima deste percentual. É falaciosa a informação de que o Ministério pretende adotar medidas que possam causar danos à camada mais frágil da população. O fato é que o governo priorizou a assistência aos mais frágeis com programas de apoio durante a pandemia. O governo triplicou o valor do Auxílio Brasil, além de estender o alcance, né, do programa para mais de 20 milhões
de família, nem mesmo durante o momento mais crítico da Covid-19, os reajustes deixaram de ser integralmente aplicados. Então essa foi a primeira nota do Ministério da Economia, né, falando que era falaciosa essas informações que o Ministério pretende adotar medidas que possam causar danos à camada mais frágil da população. A segunda nota, ela fala, né, o seguinte: salário mínimo e aposentadorias vão subir de acordo com a inflação. Segundo o ministro da Economia, o Paulo Guedes, aumentos acima da inflação estão sendo estudados, tá? O ministro da Economia, Paulo Guedes, assegurou que o salário mínimo e as aposentadorias serão reajustados pelo menos de acordo com a variação da inflação. Não há mudança de regra agora. É o que está valendo, disse o ministro durante coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, dia 20 de 10, né, após sua participação em evento da Confederação Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro. Ninguém vai mexer com o salário mínimo e com os aposentados. Não tem isso de mudar a regra para prejudicar o trabalhador, enfatizou o ministro Paulo Guedes. Então, de acordo com o ministro, a possibilidade de reajustes reais, ou seja, maiores do que a inflação acumulada no período, está sendo estudada atualmente. O reajuste do salário mínimo e das aposentadorias segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. De acordo com o ministro, a possibilidade de reajustes reais, ou seja, maiores do que a inflação acumulada no período, está sendo estudada. Atualmente, o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias segue a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Guedes ainda afirmou também que o funcionalismo público deve começar a ter reajuste nos seus vencimentos após o congelamento no período da pandemia. Segundo ele, os servidores deram uma contribuição importante e houve aumento de produtividade do setor público com a digitalização de serviços. Agora acabou a guerra combate, né, da Covid-19, então vamos retornar o aumento do funcionalismo também, ressaltou o ministro Paulo Guedes. O ministro explicou ainda que o governo já trabalha com a proposta de emenda constitucional para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, atualmente na faixa de R$ 600, por meio da taxação dos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas para os seus acionistas. Então essas foram as duas notas sobre o assunto, né? Então o Ministério comentou, o Ministério da Economia comentou que é falaciosa, né? Essa ideia que não vai ter reajuste, então nós vamos ver o seguir de todos esses noticiários, né? Inclusive até saiu uma hashtag, né? A hashtag é não mexa no meu salário. Então o negócio, como eu falei, é bastante falado, é bastante comunicado a respeito disso, então está todo mundo comentando, né? Então a gente tem que ficar atualizado. A gente não pode esquecer que o governo federal ele enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias que define os gastos e orçamentos do governo para o ano que vem, tá certo? Então, dentro dos valores previstos, né, da LDO, está também um novo valor do salário mínimo para os próximos 3 anos, calculado com base nos avanços da inflação medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. Vale lembrar que o salário mínimo serve de base para a correção dos benefícios do INSS, né? Seja para quem ganha um salário como para quem ganha acima, onde o reajuste é calculado com base no INPC. Também é importante lembrar, ressaltar que essa correção serve para todos os benefícios pagos pelo INSS, né? Desde aposentadorias, pensões e auxílio, e até mesmo para benefícios assistenciais como o BPC, né? O BPC Luas. A estimativa do governo frente aos dados enviados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias determinam os seguintes valores do salário mínimo para os próximos 3 anos. Salário mínimo de 2023, R$ 1.294, uma alta de 6,7%. Salário mínimo de 2024, R$ 1.337, alta de 2,8%. Salário mínimo de 2025, R$ 1.378, alta de 3,9%. Logo no caso dos assegurados que ganham um salário mínimo em 2022, vão receber R$ 1.294 em 2023, R$ 1.337 em 2024 e R$ 1.378 em 2025. Assim, os segurados que recebem um salário mínimo terão os seguintes aumentos para os próximos anos.
2023, um aumento de R$ 83,00, 2024 um aumento de R$ 43,00 e 2025 aumento de R$ 41,00. Pessoal, o vídeo foi apresentado, né, sobre toda essa conversa, todo esse noticiário que saiu na imprensa a respeito, né, dos próximos reajustes, se vai ter ou se não vai ter, né? Nós passamos aqui para você, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se encontra, né, num próximo vídeo, se Deus quiser.